O que é preciso para eu me tornar um tarólogo profissional? Eu preciso ter dom? Eu sou Bob Monteiro aqui do Espaço Arte Tarô e eu já falei sobre isso e vou falar novamente. Não, não necessariamente você precisa ter dom. Tarô é estudo. É claro que você precisa ter a sensibilidade e se identificar com esse mundo das cartas e estudar muito. Quanto mais você estuda, mais você enriquece o seu referencial teórico, o seu material de aprendizagem. E isso vai fazer muita diferença nas suas leituras. Mas eu acho que existe 3 pontos que fazem muita diferença na profissão tarô e que vai fazer com que você se destaque no universo e que você, consulente, que está vendo esse vídeo agora, se sinta confortável numa mesa com um tarólogo à sua frente. A primeira é ter o dom e a sabedoria de saber ouvir. É preciso saber ouvir. Saber ouvir, você vai criar empatia. Você vai criar acolhimento com o seu consulente. O consulente ele vai se sentir acolhido, protegido. Ele vai sentir confiança na hora de sentar com você e falar os problemas que afligem. Porque muitas vezes são situações constrangedoras que ele acha que não ser certo, mas que ele precisa de um apoio, ele precisa de uma ajuda. Então, o primeiro ponto para você se destacar na profissão tarólogo é saber ouvir. Um segundo ponto que eu acho assim, primordial é a comunicação. Né? Como o Papa é a ponte do universo com seus discípulos. Você é a ponte do tarô com o seu consulente. É exatamente como a carta do Papa, você tem todo o conhecimento. E é através do seu conhecimento que você vai ver as informações e vai passar para o seu consulente. Então, é saber a comunicação. A comunicação, gente, ela não deve ser rebuscada, ela não deve ser cheia de salamalecos, de rococó, ela tem que ser limpa. Ela tem que ser uma comunicação fácil. Não adianta você falar da carta da imperatriz, não existe isso, da carta da torre da derrota. Você tem que entender qual é a mensagem que o tarô está dando para aquele seu consulente e fazer essa transmissão de forma clara. E uma terceira, um terceiro item muito importante para a profissão tarólogo é que o tarólogo ele tem que ser buscador. O que seria isso, Bob? O buscador, gente, é você estar sempre em busca de conhecimento. Para não ficar primeiro com aquele discurso cansativo, que é a mesma coisa sempre quando as cartas saem na jogada. Então você precisa ter uma narrativa diferente. E uma outra coisa muito importante, quando eu digo que o tarólogo tem que ser buscador, ele tem que estudar sim, ele não basta ficar vendo vídeos de internet, ele tem que adquirir livros, ele tem que adquirir conhecimento. Por quê? Quando o tarólogo se torna buscador, ele consegue separar a sua opinião pessoal com as mensagens das cartas. Então são essas 3 combinações que elas fazem parte de uma profissão que é muito importante, porque você vai tratar com pessoas que vão chegar até você porque elas têm um problema e elas contam com você, elas confiam em você. Então você tem que tem que tratá-la com humanidade. Então você vai ter que saber ouvir, seja qual for o assunto. Por mais que você ache que seja escabroso, você tem que ouvir com humanidade e tem que acolher. O segundo é saber fazer a ponte das mensagens das cartas para o seu consulente. Porque ele não vai entender, ele não sabe o significado. Ele vai olhar a carta da morte e ele vai achar que alguém já vai estar morrendo. E vocês sabem que não é isso. Então, tem que saber fazer essa ponte. E a terceira é buscar sempre conhecimento. É buscar sempre entender quais são as mensagens que o tarot traz, sem que você coloque a sua opinião pessoal. Simples assim. Então, essa é a diferença. Para os tarólogos que estão começando, eu digo, estudar tarô, gente, ainda é fácil. Quando você pensa no tarô para o uso pessoal, né, para você, para o seu autoconhecimento, para você se ajudar, isso é ótimo. Mas quando eu digo que para você se tornar um tarólogo profissional, existe alguns percalços, eu passei por todos e eu aprendi na raça.
que você precisa se ver como uma empresa, você precisa se anunciar como produto, para que você consiga ganhar mercado, onde hoje existe muitos tarólogos maravilhosos aí trabalhando nas redes sociais, se mostrando e fazendo seu trabalho. Então, se você quer ganhar seu lugar ao sol também, você precisa identificar esses percalços. E em breve eu vou mostrar para vocês quais são, ok? Beijo do Bob.